Olá, eu sou o pastor Tiago Moreira, sou pastor na Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, na zona norte de São Paulo. Também faço parte da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Estou aqui a pedido da Gisele para gravar para o canal Unidas pela Teologia, nesse mês que estamos falando de um tema difícil, né? O tema do sofrimento. Não é fácil passar por sofrimento. Todos nós lidamos com dificuldades na vida, com sofrimentos na vida, e nesse mês nós estamos refletindo sobre esse tema difícil e muito importante para a nossa realidade, para a nossa vida, para o momento atual que estamos passando. Especificamente, no nosso breve devocional de hoje, que a Gisele pediu para eu trazer, nós vamos falar sobre um tema ainda mais difícil ou estranho para muita gente. O subtema dentro da proposta desse mês de falarmos sobre o sofrimento é alegria no sofrimento. E talvez isso pareça ilógico, contrário ao comum. Porque quando nós falamos de sofrimento, geralmente o que vem à nossa mente é tristeza, momento de dor, momento de dificuldade na vida, de anseios, de lutas, de choro. E tudo isso faz parte da vida e da nossa realidade, é claro, eu não estou dizendo que isso não existe, mas nós queremos falar sobre um aspecto bíblico que nós cristãos podemos vivenciar diante do sofrimento, que é a alegria. Talvez alguns textos bíblicos, se você está familiarizado com as escrituras, já tenham vindo à sua mente à medida que eu vou dando essa introdução. Talvez o texto mais conhecido, o texto de Tiago, que diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações. É um texto muito comum. Ou talvez o texto do apóstolo Paulo, que diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, o que inclui, como ele mostra lá, privações, fome, sofrimento, dificuldades. Porém, eu quero me atentar a um texto específico nesse nosso devocional de hoje, que está na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro é uma epístola que mostra sofrimento, que evidencia isso. O seu contexto é um contexto de sofrimento, de oposição. A igreja está sofrendo oposição na época em que Pedro escreve a sua primeira carta, e isso fica muito claro no texto. E é interessante porque Pedro chama seus leitores ali, ele exorta a igreja a viver em santidade, mesmo em meio ao sofrimento, a manter um bom testemunho de Cristo, a proclamar as virtudes do nosso Senhor em meio a um contexto de dificuldade e de sofrimento. Então note que o sofrimento, ele não é uma justificativa para não cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, não é uma justificativa para vivermos em pecado, pelo contrário. E aí quando chega lá no capítulo 4, Pedro fala a respeito dessa possibilidade de viver em alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Então eu quero destacar apenas 3 versículos, nosso devocional é breve, mas 3 versículos que estão num texto maior lá de 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 14. E eu quero ler o texto para você. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então note nesse texto pequeno que nós temos várias ocorrências, tanto para falar de sofrimento, de lutas que estão acontecendo lá no contexto. Ele fala sobre fogo ardente, sobre provação, sobre sofrimento. Ele usa essa expressão no versículo 13, mas ao mesmo tempo, várias vezes também no texto, apresenta a palavra ou o conceito de alegria. Vos alegreis, exultando, bem-aventurados, que poderia ser traduzido também como felizes vocês são. Então note que tanto o sofrimento quanto a alegria são apresentados nesse trecho. Não como realidades excludentes,
não como duas coisas impossíveis de conviver juntas, pelo contrário. O que Pedro está exortando os irmãos é a viverem e experimentarem a alegria em meio ao sofrimento. Isso pode parecer muito estranho e muito difícil, mas na verdade é uma grande bênção. É uma grande bênção porque você não está condicionado às situações do seu dia a dia. Você não é uma pessoa triste ou feliz por causa das circunstâncias, mas existe algo maior, algo superior que te dá uma vida de alegria, de paz, de satisfação, de controle emocional, inclusive, mesmo em meio aos momentos difíceis. Então vamos olhar o que o texto nos ensina. Por que ou como nós podemos viver de maneira alegre, ter alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Pedro começa no versículo 12. E no versículo 12, a primeira impressão que ele nos dá, a primeira lição que ele nos ensina é que é possível viver alegre, mesmo em meio ao sofrimento, com serenidade, com alegria, ao entender que isso faz parte da nossa realidade. Que o sofrimento não é algo inesperado, pelo contrário, é algo que faz parte da vida do mundo caído em que vivemos e faz parte da vida de um discípulo de Cristo. Olha o que o versículo 12 nos diz: não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. Não achem que isso é algo absurdo, fora do comum, fora do normal, fora do controle. Nós lembramos das palavras de Cristo que diz que no mundo teríamos aflições. Viver a realidade do sofrimento, por mais que surpreenda muita gente, não é inesperado. E para o discípulo de Cristo também não é inesperado. Pedro fala, inclusive, do propósito, já foi abordado em outros devocionais aqui nesse mês, mas do propósito, esse fogo estranho aí, esse fogo ardente, na verdade, que surge no meio de vós, ele tem um propósito de provar. A ilustração aqui que é trazida é daquela prata, daquele metal, daquele ouro que é colocado no fogo para ser purificado. E Pedro fala, isso não é algo extraordinário, isso não é algo fora do comum, isso não é algo inesperado, isso faz parte da nossa vida e nós temos que estar preparados para viver com isso, por causa da queda do mundo em que vivemos e por causa da vida de discípulo de Cristo. Sofreremos oposição, sofreremos lutas e precisamos aprender a lidar com isso. Tirar da nossa mente aquela ideia de que a vida é boa quando tudo está acontecendo do meu jeito, quando tudo está de acordo com o meu planejamento. Que na verdade o planejamento divino e a soberania divina é muito melhor e que o Senhor usa inclusive o sofrimento para nos aperfeiçoar. E aí no versículo 13, Pedro entra diretamente para falar a respeito da questão da alegria. Depois ele falar desse sofrimento que deve ser recebido com serenidade, como algo esperado na vida do cristão e que visa o aperfeiçoamento, ele fala da alegria. No versículo 13 ele diz, em vez de você achar que é algo inesperado, em vez de você ficar surpreso ou ficar atemorizado diante do sofrimento, pelo contrário, alegrai-vos. E aí talvez você pense, mas isso, pastor, isso é algo muito estranho. Por que eu vou ficar feliz quando eu estou passando por sofrimento? Isso não faz sentido nenhum. Mas Pedro nos dá razão. Não é um sofrimento pelo sofrimento. Eu gosto de sofrer. Não é isso. Pedro dá razão. Ele diz, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Pedro mostra que a nossa alegria é por saber que nós estamos participando do mesmo que aconteceu com o nosso Senhor. Revela a nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador. Ele sofreu, em nosso lugar inclusive, para nos salvar. E nós também sofremos. Sofremos para dar bom testemunho do Evangelho. Sofremos para propagar a sua palavra. Sofremos, e isso deve ser alegria para nós, porque estamos imitando o modelo do nosso Mestre e Salvador. Pedro diz, alegrem-se nisso. Porque um dia, onde o sofrimento não mais existirá, vocês vão se alegrar exultando quando ele se revelar. No futuro, quando estaremos com o nosso Senhor, para todos sempre, e sem mais sofrimento, sem mais dor, isso será uma grande alegria. Mas vocês já podem se alegrar agora. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lutas, porque isso revela a comunhão que nós temos com o nosso Senhor e Salvador. Note
que a nossa alegria não deve estar na quantidade de posses materiais que eu tenho. Se as coisas estão dando certo, da minha perspectiva, na minha vida, mas por causa da comunhão, da relação, do relacionamento que temos com Cristo, por poder imitá-lo, por poder imitar o seu exemplo e viver de maneira digna, coerente com o seu evangelho nessa terra. Então Pedro exorta seus leitores em meio ao sofrimento a serem pessoas alegres. Alegres por poderem participar dos mesmos sofrimentos que Cristo participou. E aí, seguindo, no versículo 14, último versículo, ele revela algo adicional. Por quê? Por que ser alegre em meio ao sofrimento? Por que viver essa realidade? Como viver essa realidade? Versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, vocês são felizes, bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, se você está sendo perseguido, injuriado, caluniado, oprimido por ser um cristão, fique feliz, meu irmão. Dê glórias a Deus, agradeça ao Senhor, porque isso revela a ação do Espírito de Deus em sua vida. Meu irmão, um cristão, ou um falso cristão, que não dá testemunho coerente, que não assume a postura de crente, de discípulo de Cristo, ele não vai ser perseguido, ele não vai ser injuriado. Não, ele vai viver igual ao mundo, ele só vai levar um título de crente, como é muito comum na nossa sociedade hoje. Mas quando nós assumimos a nossa postura, assumimos o risco de sermos discípulos de Cristo e muitas vezes condenarmos com nossas palavras e com nossas ações uma sociedade corrompida pelo pecado, muitas vezes sofreremos retaliação, oposição, sofrimento. E qual que é o resultado disso? Qual que deve ser o resultado disso na nossa vida? Alegria. Alegria, porque isso revela que estamos vivendo para agradar a Deus. Não estamos sofrendo por causa dos nossos pecados. O decorrer do texto vai falar isso, inclusive. Não vamos avançar por causa do nosso tempo aqui. Não estamos sofrendo por fazer coisas erradas, mas estamos sofrendo por testemunhar do Evangelho de Cristo e manter um caráter coerente com o do nosso Senhor e Salvador. Por isso, meu querido, nesse breve devocional, nessa breve reflexão que eu queria trazer para você, para te mostrar que é possível ser feliz, alegre, mesmo em meio às dificuldades da vida. Sabe por quê? Porque nossa alegria não depende das circunstâncias. Não depende de estar com dinheiro no bolso. Não depende de estar com saúde. Não depende de estar com os relacionamentos perfeitos. Não depende de ter tudo de acordo com o nosso planejamento. Não depende de ter uma carreira de sucesso. Nossa alegria, ela é resultado da ação do Espírito Santo em nós, da comunhão que temos com Cristo, do propósito de adorar ao Senhor, de viver para Ele. E isso nada pode tirar. Essa alegria, ninguém, nada pode nos tirar. Não importa a dificuldade do mundo, não importa os problemas que você tenha, você pode ser satisfeito, alegre em Cristo Jesus, porque Ele de fato é o nosso maior tesouro. Vamos orar? Vamos concluir nosso devocional orando, e minha oração é que o Senhor continue abençoando sua vida e te faça alguém satisfeito, alegre nele. Senhor, obrigado. Obrigado pela reflexão da sua palavra tão viva, eficaz. E ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade da satisfação, da alegria que temos em Cristo Jesus. Que isso seja evidente no nosso viver e testemunhe da vida contigo aqueles que ainda não te conhecem. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.